Vamos iniciar então com a nossa oração reflexiva, nossa pequena oração reflexiva, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, Deus eterno, meu Criador, gostaria de te suplicar neste momento que o Senhor, em tua infinita misericórdia, mande sobre mim, mande sobre cada um que está aqui participando ao vivo desta reunião, deste estudo desse livro da tua santa querida Santa Teresa d'Ávila. Pai Santo, também gostaria de te suplicar que o Senhor mande teu Santo Espírito sobre todas aquelas pessoas que assistirão em nossas redes sociais, todas as pessoas que assistirão esta gravação, este estudo pelo YouTube, qualquer outra rede social que a gente venha disponibilizar no futuro. Mandai sobre eles, Pai Santo, teu Santo Espírito. Quero te pedir, Pai Santo, que o Senhor abra os ouvidos da nossa alma. Por favor, fale por mim, Pai Santo. O Senhor sabe, às vezes eu me sinto tentado a falar coisas do meu coração. Às vezes eu me sinto tentado a falar coisas que eu acho que são verdades. E eu corro um grande perigo ao fazer isso. Te suplico, freiai a minha língua quando eu vier falar qualquer coisa como sendo verdade, coisas que não vieram dos seus queridos santos, coisas que não vieram da tua palavra, das sagradas escrituras, que eu sempre coloque um sobreaviso, um sinal de alerta para qualquer coisa que seja minha opinião. Meu Jesus, o fim último deste estudo é nos unirmos a Ti em uma união de amor. Senhor Jesus, esvaziai-nos de nós mesmos, matai o nosso eu, matai-nos, Jesus, para que o Senhor viva em nós, para que possamos falar com São Paulo, que já não sou eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Que sentido tem a nossa vida se ela não for doada, dada de volta para Ti, meu Jesus? Mas para isso nós necessitamos o Teu auxílio, as Tuas graças. Meu Jesus, dai-nos um coração manso e humilde como o do Senhor, a verdadeira humildade. Colocai-nos, Jesus, em nossa posição de criaturas, de nada que verdadeiramente somos, para que possamos reconhecer o Teu senhorio, para que possamos reconhecer que cada coisa boa, por menor que seja, vem do Teu amor, vem da Tua graça, da Tua infinita misericórdia. Meu Jesus, te suplicamos, conduzi-nos, Jesus, conduzi a cada um de nós. Tantos de nós não temos ainda um diretor espiritual. Pegai em nossas mãos, Jesus, e conduzi-nos pelos caminhos que o Senhor quer. Te suplico, Jesus, conduzi essa nossa reunião de hoje. Falai conosco. Seja o Senhor, o Deus da nossa vida, o topo das nossas prioridades. Guiai-nos, Jesus, com teu Santo Espírito, conduzi-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Vamos iniciar hoje o capítulo 2 das Terceiras Moradas. Nós temos somente 2 capítulos, né? Então este é o segundo e último capítulo das Terceiras Moradas.
Ele é um pouco mais comprido, então pode ser que não dê tempo de terminá-lo, se não der, a gente termina na nossa próxima reunião e, né, fiquem à vontade para contribuir com seus comentários, né, durante, né, o intervalo de cada parágrafo. Capítulo 2 prossegue no mesmo assunto, as securas na oração e o que daí pode resultar. É necessário submeter-nos à prova, como o Senhor prova os que estão nesta morada. Tenho conhecido algumas almas, posso mesmo dizer, que chegaram a este estado, ou seja, nas terceiras moradas, tanto quanto se pode entender. Nele viveram muito nesse estado, né, nas terceiras moradas, viveram muitos anos, mantendo sempre retidão e regularidade de alma e de corpo. Ao cabo desse tempo, quando haviam de estar com o mundo debaixo dos pés, ou pelo menos plenamente desenganadas dele, prova a sua majestade com reverses não muito grandes. Ei-las então de tal forma inquietas, com o coração tão angustiado que me deixam perplexa e não pouco temerosa. Aqui é um comentário, né? É, quero me colocar aqui um me parece, né? Assim como Santa Teresa sempre coloca, né? Se ela na sétima morada sempre coloca, quem sou eu para dar certeza naquilo que ela coloca, né? Os me pareces. Então, nesse primeiro parágrafo aí, parece que pessoas que estão há muitos e muitos anos nas terceiras moradas, né, já estão, né, com grandes virtudes e as virtudes bem treinadas, há muitos anos vivendo nas virtudes, ali fala lá, ó, vivendo já nesse estado há muitos anos nas terceiras moradas, mantendo retidão e regularidade de alma e de corpo. Ao cabo desse tempo, quando haviam de estar comum debaixo dos seus pés, ou pelo menos plenamente desenganada dele, prova a sua majestade, com reverses não muito grandes. Então as pessoas já estão como que adaptadas ali, acostumadas ali com aquele estado, ali nas terceiras moradas, bem adaptadas, vamos assim dizer, e de repente sua majestade prova essas pessoas, e elas ficam tão inquietas, mas tão angustiadas, que Santa Teresa fica espantada, né? Só, mas essa pessoa já deveria estar com o mundo debaixo dos pés, né, tudo sob controle, né, e nossa sua majestade vem e prova elas para mostrar, né, que na verdade elas não estão, né, com essa bola toda, vamos assim dizer, né, elas não estão tão seguras assim. Olha para você ver no próximo parágrafo, né, no próximo parágrafo. Dá-lhes conselho é inútil. Trilham há anos o caminho da virtude. Acham que pode ensinar aos outros, e que têm razão de sobra para sentirem tanto os seus males. Olha para você ver, essas pessoas estão tão, como que eu diria, enraizadas ali nas terceiras moradas, e têm tanta certeza das suas convicções, que dá-lhes conselho, né, Santa Teresa chegar e falar para a pessoa: olha, você está errando aqui, aqui, é inútil. A pessoa não vai, né, seguir aqueles conselhos. Trilham há anos o caminho da virtude. Acham que pode ensinar aos outros e que tem razão de sobra para sentirem tanto os seus males. Pessoa que ela tem muita confiança para estar ensinando aos outros. Santa Teresa coloca: acham que pode ensinar aos outros. Se a Santa Teresa colocou esse acham aqui, né, então provavelmente a pessoa aqui realmente acha que pode ensinar, mas provavelmente não pode ensinar aos outros. Pelo menos é o meu entendimento aqui, né, por causa desse acham. Enfim, não encontrei nem encontro remédio para consolar tais pessoas, a não ser mostrar-lhes grande sentimento de sua pena. Na verdade, causa dó vê-las sujeitas a tanta miséria. Não contradigam suas razões, porque não aceitam. Na sua maneira de pensar, ajeitam-nas de modo a julgar que tudo sentem por amor de Deus, não caem em conta de sua imperfeição. Outro engano lamentável em gente tão adiantada. Santa Teresa está falando ali, né, que ela
até esse momento, né, até o momento que ela escreveu, ela não encontrava meios de aconselhar. Não encontro é lá, enfim, não encontrei nem encontro remédio para consolar perdão, para consolar tais pessoas. Então elas estão ali, né, sofrendo muito com essas provações que Deus né, permitiu, né, que Deus deu para essas pessoas, e elas estão angustiadas, né, e Santa Teresa não consegue, não encontra remédio para consolar essas pessoas. E a única coisa que ela consegue é mostrar grande sentimento da sua pena, né, dessas dores que ela está passando. Aqui está falando também, ó, não contradigam suas razões. Ou seja, ela está falando, não ela fala de uma coisa com a certeza muito grande, porque elas acham que pode ensinar. Santa Teresa está falando, essa pessoa está tanto tempo ali, está tão enraizada naquilo ali, não perca tempo tentando, é, cadê? Contradizer as razões dela, porque não aceitam. Na sua maneira de pensar, ajeitam-nas de modo a julgar que tudo sentem por amor a Deus. Então a pessoa começa a adaptar tudo aquilo que ela sente e pensa, né, perdão, tudo aquilo que ela sente, ela tenta buscar como com uma justificativa que tá sentindo aquilo ali por amor a Deus, tá tentando dar uma forçada na barra, pelo que eu entendi aqui. Não é de admirar que fiquem sentidas, entretanto, o sentimento deveria passar mais depressa, a meu ver, tratando-se de coisas temporais. Muitas vezes Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria. Para este fim, retrai um pouco o seu favor, ou as graças de Deus, né? Ele afasta um pouco as graças, os seus favores. No mesmo instante caem em si. Não é preciso mais para verem logo que é Deus quem assim os prova. Eles compreendem suas faltas muito claramente. Às vezes, malgrado seu maior pesar, é verem-se aflitos pelas coisas da terra, não muito graves, do que pelo sentimento da própria miséria. Neste caso, Deus lhes faz grande misericórdia, embora haja falta, resulta muito lucro para a humildade. Então vamos lá, pessoal, aqui é importante. Então, aqui tá falando, ó lá, ó, muitas vezes Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria. Então, às vezes, né, você é um eleito de Deus, né? E Deus vai permitir que você sinta a sua miséria, o seu nada, a sua soberba. Ele vai permitir que ele vai afastar a sua graça, ele vai retirar a sua graça, deixar você como que um pouco que sozinho, sem a ajuda dele. Claro que não é totalmente sem a ajuda dele, mas ele retira ali, né, um pouco a sua graça, deixa que você caia, que você sinta a sua miséria. E agora, mas aqui tu fala, ó, para este fim retrai um pouco no mesmo instante caem em si. Ou seja, as pessoas elas percebem, opa, isso aqui é Deus me provando. É Deus que quer que eu sinta essas dores aqui da minha miséria. Sinta o quanto eu sou miserável. Então, por exemplo, né, sei lá, eu preciso trabalhar minha paciência. E eu vejo que eu venho paciente, graças a Deus eu tô sendo paciente ultimamente, né, e tô feliz por essa paciência, né. Se eu só tô paciente, eu sei, é a graça de Deus que tá ali, é a mão de Deus que tá ali, me mantendo a minha paciência estável ali. Aí de repente o que que ele faz? Tô precisando trabalhar a humildade do Diego. Ele retira a mão, retira a graça dele, afasta a graça dele, e permite que eu fico impaciente. E às vezes me falta paciência com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, com alguém no trabalho, e isso é muito bom. Essas pessoas logo percebem, opa, aqui tem um dedo de Deus. Deus permitindo que eu prove, que eu experimente da minha miséria, para quê?
para que eu possa olhar e lembrar da minha miséria. Isso é muito bom, né? São provações que Deus nos dá e que nos fazem muito bem. Aí fala lá, ó, cadê? Ah, não é preciso mais para verem logo que é Deus quem assim os prova. Eles compreendem suas faltas muito claramente. Então fica muito claro para eles aquela falta ali. Agora aqui, ó, é mais embaixo. Embora, na última linha, embora haja falta, resulta muito lucro para a humildade. Ou seja, existe uma falta ali, existe um erro, existe um pecado, né? Você foi impaciente com alguém que você ama, com o seu filho, você foi impaciente, ou seja, embora haja falta, resulta muito lucro para a humildade. Tem gente que não acredita que Deus castiga ou que Deus permita um mal acontecer. Tem muita gente que acredita nisso. Mas um pai, um bom pai, ele não, às vezes, prova o filho dele, ele, às vezes, não permite que o filho sofra uma coisa para resultar num lucro maior daquilo. O pai não leva um filho para ser vacinado, apesar da dor da vacina, não tem um lucro maior do que aquela dor contida naquela vacina. Um pai, um bom pai, ele pode permitir uma queda de um filho na bicicleta, por exemplo, né? Porque se o pai fosse super protetor, meu filho nunca vai andar de bicicleta. Por quê? Para ele nunca cair. Mas o pai, às vezes, olha, meu filho vai tirar um lucro maior dessas quedas da bicicleta que está aprendendo ali. Então eu vou levar ele para andar de bicicleta. E vai acontecer. É quase que certeza. Meu filho, anteontem, andando com ele de bicicleta, ele caiu como se fosse com rodinhas. Então, assim, vai acontecer. E eu vou continuar levando ele para andar de bicicleta. Ele vai cair, vai machucar. Provavelmente vai machucar mais algumas vezes. Mas ele vai tirar um lucro maior disso. Então, vamos lá. Deus permite que isso aconteça. Pecados aconteçam. Olha, pra você ver. Aí ele fala lá, Santa Teresa fala, embora haja faltas, resulta muito lucro para a humildade. Com as pessoas às quais me refiro, tal não acontece. Em seus pensamentos canonizam o seu próprio modo de proceder e querem que os outros o canonizem. Quero dar alguns exemplos para que nos conheçam e nos provemos a nós mesmas, antes que o Senhor nos prove. É de suma utilidade andarmos apercebidas e avisadas antecipadamente. Então, pessoal, aqui, ó, com as pessoas às quais me refiro, tal não acontece. Então, não é o caso que a gente acabou de citar. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Em seus pensamentos, canonizam o seu próprio modo de proceder. Ou seja, ela procede de uma forma, ela canoniza. É assim que funciona. Coloca ali, solidifica aquilo. É assim. E ainda fala, ainda quer que as outras pessoas também canonizem aquilo que ela está ensinando, aquilo que ela está falando. Eu estou certo e eu quero que, né, as pessoas digam, realmente você está certo. Então agora ela vai citar alguns exemplos aqui, a partir do 4. Vamos prestar atenção que é interessante. Sobrevém, olha lá, um exemplo, hein? É, sobrevém um prejuízo material a uma pessoa rica, sem filhos e sem herdeiros. Não é, contudo, de modo a faltar-lhe o necessário para se manter, sustentar a casa e ainda sobrar. Se essa pessoa andar tão desassossegada e inquieta, como se não lhe restasse um pedaço de pão para comer, como poderá nosso Senhor lhe pedir que deixe tudo por amor dele? Vamos lá, pessoal. É, Aqui a gente pode lembrar do jovem rico, né? As terceiras moradas, ela remete ao jovem rico. O jovem rico, Nosso Senhor faz um convite a ele, né? Ele já vive os mandamentos, Jesus já o ama. Fala, né, Senhor, o que eu devo fazer para ser perfeito, né? E ele fala, né,
cumpra os mandamentos. Ah, mas isso eu já faço desde a minha infância. Então Jesus o amou. Então, ele falou assim: olha, então vá, vende seus bens, dá aos pobres e me siga. Não lembro se você fala dá aos pobres, mas vai, vende seus, acho que é isso. Vai, vende seus bens, dá aos pobres e me siga. E nesse momento ele não consegue, ele volta triste, né? Então, aqui, o que Santa Teresa está falando aqui? Nosso Senhor vai provar a pessoa aqui nas terceiras moradas. O Sr. César também fala isso no vídeo dele, das terceiras moradas. É, é a porta para as quartas moradas. Vai vir uma provação aqui. Essa provação, aqui as palavras do Sr. César, tá bom, pessoal? Esta provação que vai acontecer nas quartas moradas, perdão, nas terceiras moradas, que dão acesso às quartas moradas, vai ser uma provação, às vezes não vai ser de dinheiro, às vezes o seu problema não é dinheiro, igual o seu César fala, às vezes o seu problema é mudar de cidade, ou é o seu emprego, você é apaixonado por aquele emprego é tudo para você. Aí Deus vai e te move de emprego para um emprego inferior, por exemplo. Ele quer te provar. Por quê? Porque se uma coisa dessa, vamos supor que ele te muda de emprego, você vai ganhar metade do seu salário que você ganhava antes. Mas ainda, às vezes, é um bom salário, você consegue sustentar sua família, né? Ainda é um emprego, né? Razoável. E se essa pessoa ficar tão desesperada, tão né? Tá lá agonizando por causa daquele emprego que trocou, foi para o emprego inferior e tudo mais, e, e tal. Se essa pessoa ficar tão agonizada, como é que ela vai aguentar quando o nosso Senhor chegar para ela e falar: vende todos os seus bens e me siga? Entendeu? Então, aqui a pessoa ela tem que aceitar com amor a vontade de Deus. Esta é a porta para as quartas moradas. Aqui, né, tá comentando aqui, ó, sobrevém um prejuízo material a uma pessoa rica. Uma pessoa rica vem um prejuízo material e tá falando ali, ó, a pessoa é sem filhos, ou seja, não tem que preocupar com filhos, sem herdeiros, pessoa sozinha ali, não é contudo de modo a faltar-lhe o necessário, ou seja, esse prejuízo não é um prejuízo que vai lhe faltar o necessário. É, e ainda vai sobrar, né, para sustentar a casa e ainda sobrar. Mas se a pessoa ficar tão agonizando, né, agonizada ali, tão desesperada, essa pessoa ainda não está preparada para a provação que Deus quer mandar ali nas terceiras moradas para que ela entre nas quartas. A pessoa aqui ela tem que estar, diria que, totalmente entregue à vontade de Deus, qualquer que seja ela. Às vezes, né, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas às vezes, né, o Deus da pessoa não está no dinheiro ou não está no trabalho, está em outro lugar. Né? Essa pessoa conseguiria perder aquilo, ou ela está tão apegada, que essa pessoa não passará das terceiras moradas para as quartas. Aqui vem a desculpa. Sente o, perdão, sente o porquê deseja ter para dar aos pobres. Às vezes a pessoa tem essas desculpas, né? A gente tem esse tipo de desculpa. Não, eu quero ser rico é para poder ajudar as pessoas. Eu quero ser rico é para ajudar os pobres. Em vez dessas obras de caridade, Deus prefere que eu me conforme com o que Sua Majestade permite e conserve a paz da minha alma, sem, todavia, deixar de defender meus direitos. Se alguém não faz, se alguém não faz assim, porque o Senhor não o elevou a tanto, está bem. Mas entenda, ao menos, que lhe falta liberdade de espírito. Reconhecendo isso, tratará de pedida à sua majestade, dispondo-se assim para que o Senhor a dê. Então vamos lá, pessoal. Agora aqui outro exemplo, né, que pode acontecer aqui nas terceiras moradas, que pode impedir que a pessoa passe para as quartas moradas.
Outra pessoa tem o suficiente para se manter e até lhe sobra. Apresenta-se uma ocasião de aumentar seus haveres, né, suas posses. Se é doação, ainda passa. Mas, se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, fique certa de que jamais subirá às moradas mais próximas do rei, ainda que tenha boa intenção, e deve ter, por se tratar de pessoas dadas à oração e à virtude. Então aqui, pessoal, outro exemplo, né, deixa eu só ver o que eu escrevi aqui. Se a pessoa aumentou seus bens porque recebeu uma doação, então nisso não há problema. É só destacando aqui, né, o que Santa Teresa fala. Então lá, outra pessoa tem o suficiente para se manter e até lhe sobra. Pessoa que tem dinheiro e está tranquilo, ou bens, né, e posses, está tranquilo. Apresenta-se uma ocasião de aumentar seus haveres. Então tá ali, tem lá uma, como é que fala? Uma oportunidade de aumentar o seu dinheiro, né? Sua fortuna. Se é doação, ainda passa. Se alguém doou aquele dinheiro para você. Perdão, peraí. Se alguém doou esse dinheiro, né? Doou. Você não precisa rejeitar. Mas se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, fique certa de que jamais subirá às moradas mais próximas do rei. Então, pessoal, a gente sabe, né? E provavelmente alguns de nós somos essas pessoas. Às vezes a gente tem ali uma conta que está crescendo, está engordando, e está engordando, e está engordando, e está engordando, e você já tem casa, você já tem seu carro, e está engordando, e não para. Se a pessoa, olha aqui, aí eu vou usar as palavras de Santa Teresa aqui para não, olha lá, ó. Mas se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, ou seja, né, a pessoa vai lá e, e busca essa ocasião somente para ganhar mais e mais e mais. Oi, Diego, boa noite, pessoal. Boa noite. Diego, eu estava pensando numa situação, né? Dentro aqui, Hum, se alguém recebe, por exemplo, já tem uma condição financeira muito boa e ainda recebe uma herança, né? Um espólio, né? Recebe uma herança e a pessoa pega aquele, sei lá, aquele valor referente àquela herança e, sei lá, deposita numa conta, numa poupança e aquele dinheiro está rendendo. Eu vejo assim, isso por si só não é um problema, né? Primeiro que é um direito, né, adquirido, né? Só estou dando um exemplo aqui. E o fato da pessoa, sei lá, mensalmente ir checar ali o extrato daquela conta, no meu ponto de vista, né? Estou pegando esse exemplo aí. Eu não vejo o problema, né? Eu acho que o ponto é quando você passa a deixar com que aquilo seja um modo de vida, quase isso, né? Eu diria. Ou seja, quando você começa a dar mais atenção às coisas do mundo e que acaba tirando a sua atenção às coisas de Deus. Acho que o ponto não é você, porque ser rico não é um problema, não é problema ser rico. Acho que o problema é você tirar o seu foco às coisas de Deus e focar mais em outras coisas, que no caso aqui a gente está falando do dinheiro. Isso serve para vários outros aspectos, né? Por exemplo, né, eu conheço casais que colocam o filho, às vezes, muitas vezes é filho único, né, mas coloca o filho ou a filha como acima do pedestal, sabe, em cima do pedestal, ou seja, começa a colocar as coisas, tudo para o meu filho, eu tenho que fazer tudo, não que a gente não deva amar, e que a gente começa a perceber, quem está de fora, muitas vezes falando, nossa, mas, tipo, cria uma redoma de vidro, uma proteção, uma coisa assim, com o filho que acaba te tirando a atenção de outras coisas, né? E outras coisas que eu falo das coisas de Deus mesmo. Então, assim, a gente está falando de dinheiro aqui, mas eu trouxe um outro exemplo, né? E não quero ser polêmico aqui, mas de situações que a gente vai vendo em que a gente começa a perder o foco de Deus, né? Ou seja, é como se fosse, sabe quando, vou dar um exemplo para vocês, é como a gente vai tirar uma foto. Hoje os celulares têm essa função
assim como as máquinas fotográficas, né, de você focar mais o que está na frente, mais e perder o que está e ficar desfocado atrás. É como se a gente fizesse isso, sabe? A gente começasse a dar mais foco em alguma coisa e quando você olha para a foto, não, Deus está ficando desfocado, né? Mesmo que ele esteja em primeiro plano ali na foto. Mas você começa a dar foco mais àquelas coisas que estão lá no fundo e Deus vai sendo desfocado, né? Eu vejo dessa forma, não sei se minha forma de pensar está correta. É um excelente exemplo, Wendel. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar aqui também tem muita gente que põe a sua segurança no dinheiro, sabe? A pessoa assim, ó, eu tenho um tanto assim no banco, eu me sinto seguro. Eu acho que aqui está um ponto importante. A pessoa, não, eu tenho esses bens aqui e eu estou me sentindo seguro com esses bens. A segurança da pessoa não deve estar no dinheiro. Quem deu a condição daquela pessoa conquistar tudo aquilo que ela tem foi o próprio Deus. Ou seja, é Deus que deve ser a segurança dessa pessoa. Uma vez que Deus é a segurança dessa pessoa, se essa pessoa perder todos os bens, ela vai ficar pacífica. Ela vai manter a paz do coração. Por quê? Tudo bem, eu perdi essas coisas, mas minha segurança não estava naquelas coisas. Deus me deu inteligência, por exemplo, e eu vou correr atrás aqui, vamos ver o que Deus vai querer para mim daqui para frente. Perdi tudo, mas então assim, eu acho que o maior perigo é aonde a gente põe a nossa segurança, né? Essa essa acho que a palavra é segurança mesmo, né? Eu me sinto seguro, eu me sinto tranquilo quando minha conta bancária está cheia, por exemplo. Porque eu conheço uma pessoa que ela tinha um foco, meu foco é ganhar um milhão de reais, ter 1 milhão na conta. Aí ela ganhou 1 milhão, agora o foco dela aumentou, né? O objetivo dela aumentou. E, e eu não sei, eu não vou falar isso assim. Eu acho que muitas pessoas não param, isso não acaba. O foco da pessoa é 1 milhão. Quando ela chega no milhão, vai ser 5. Chegou no 5, vai ser 10. Não sei. Eu tô falando, mas eu realmente acho que é assim. Então, assim, ela tá falando aqui, é difícil, né? A gente tem um exemplo dela somente, né? É difícil eu falar e dar, às vezes, outros exemplos aqui. Eu me basearia somente no exemplo dela aqui. Igual você falou, eu acho que não é um problema a pessoa receber uma herança. Pode considerar como sendo a doação que ela deu de exemplo aqui. De repente entrou um dinheiro, esse dinheiro é seu. E você investir esse dinheiro é uma forma de guardar o dinheiro, né? A gente sabe que a gente põe num banco hoje, deixa na poupança, você está perdendo dinheiro, né? No Brasil, pelo menos. E então, assim, é uma forma de você guardar, é administrar, acho que essa é a palavra, administrar aquele dinheiro que você recebeu da herança, por exemplo. Isso não é um problema, entendeu? Eu acho que o que ela está dizendo aqui, ela fala lá, ó, mas se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, ou seja, a intenção da pessoa é ganhar mais e mais, é aumentar aquele número ali. A intenção não está no cuidar dos filhos, porque as pessoas também podem querer guardar um dinheiro, fazer um investimento com essa herança para a faculdade do filho dela. Eu acho que não é somente lícito, como é bom, é uma boa administração do dinheiro, entendeu? Então, assim, agora aqui vai muito de cada pessoa, né? E se é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus e está ali na sua oração reflexiva, diária e tudo, eu acho que o próprio Deus vai falar com essa pessoa: olha, você já está precisando pisar no freio. Porque você já ganhou e você está passando, sei lá, você está ficando até tarde, por exemplo, na empresa para ganhar hora extra e sua família está ficando em segundo. Não sei, eu estou dando um exemplo aqui, não estou falando que é errado ou certo. Estou falando, Deus, eu acho que vai alertar aquela pessoa, se é uma pessoa virtuosa, né? É porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, que tem que ter o dinheiro para, igual você falou, para sustentar a família, que a gente esquece da própria família. Aí então Uhum. fica lá preocupado em ganhar dinheiro, porque meu filho tem que ter isso, tem que comprar aquilo, meu filho tem. Aí paga não sei quantos esportes, aula de música, aula de inglês, aula disso, aula daquilo. Vai ver, os pais não estão nem vendo os filhos, paga alguém para cuidar dos filhos. Então, assim,
terceiriza tudo, então a pessoa está em função de ganhar dinheiro e esquece a função de pai, de esposo, né? A função de família mesmo. Esquece das pessoas. É isso. Eu acho que um bom exemplo também são pessoas. Excelente, viu, Natália? É isso mesmo. Eu acho que um bom exemplo também são pessoas que não querem ter mais filhos para garantir uma qualidade de vida melhor, ou seja, financeiramente falando, que essa pessoa está falando, né? Porque muita gente, o Wendel aí é da área da engenharia, né? E acho que ele vai falar a mesma coisa. Uma pessoa aberta à vida, proclamar que ela é aberta à vida numa área dessa, automotiva e tudo, é o fim do mundo, mano. A palavra é filho, é dinheiro, filho é gasto, filho essa é a filho é caro hoje, entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado, né? Tem muita gente pobre, né? E hoje, né? Só antigamente não. Hoje tem muita gente pobre que tem filhos numerosos e os filhos estão todos sendo bem criados, todos, né? Existe uma responsabilidade, uma paternidade responsável, né? Por parte dos pais, que eles têm que ter, mas eu acho que hoje em dia está muito, não sei se eu diria desregulado essa percepção do que é a paternidade responsável ou não. Então, né, eu cansado de escutar isso no meu trabalho, né? Eu lembro, eu não tinha filho nenhum, eu falei que queria ter filhos numerosos e você é doido, eu quero ver depois do primeiro, fala isso depois do primeiro. Vamos lá, né? A gente tá quase chegando no terceiro aí, mas eu quero estar aberto à vida. E uma coisa, o professor Felipe Aquino falou uma vez, desculpa estar prolongando aqui, mas eu acho que esse é um assunto que, como é que fala, que toca muita gente, porque todo mundo tem família, né? E é algo muito discutido lá fora. Eu lembro o professor Felipe Aquino falando, quanto mais filho ele tinha, maior era a condição financeira dele, ia crescendo. Na minha casa, foi engraçado, eu e minha esposa, nós casamos, a gente vivia muito, muito simples, e a gente se abriu à vida, né, falou assim, não, estamos abertos para o número de filhos que Deus quiser pra gente. E Deus fez o contrário, ao invés de ele me dar um filho e depois melhorar minha condição financeira para cuidar dele, ele foi fazendo o contrário, ele melhorava minha condição financeira para me dar os filhos que iriam vir, vamos assim dizer, ele foi fazendo o contrário, melhorava a condição financeira. Por quê? Porque eu poderia hoje ganhar muito menos do que eu ganho, não que eu ganhe bem, mas eu poderia hoje ganhar muito menos do que eu ganho, eu estaria ainda aberto à vida por um número de filhos que Deus quiser. Mas enfim, isso aí né, a pessoa pode buscar a informação, esse tipo de informação, no Catecismo da Igreja Católica, vai explicar lá muito bem. Pode falar, Wendel. Não quero me delongar aqui também nesse tema, Diego, mas acho que tá relacionado com a confiança, né? Você falou uma coisa que eu vivi isso também, né? Hoje eu estou no terceiro filho, né? Com a graça de Deus, tenho 3 meninos aqui. E Diego, aconteceu assim muito similar ao que você está falando. Eu lembro que antes do meu segundo eu tinha recebido uma promoção dentro do meu cargo, né? Não tenho cargo de chefia, né? Sou engenheiro, né? Mas eu tive uma pequena promoção, né? Ou seja, subi um degrauzinho, aí veio o meu segundo. Enquanto a Fernanda estava grávida do terceiro, eu recebi mais uma segunda promoção, teve um reajuste na empresa para todos os engenheiros. Deus não deixou faltar nada. Nada. Nada, nada, nada. É impressionante. E esses dias, né, eu também, eu sou realmente muito rechaçado ali, né, no meu trabalho, porque a maioria tem 1 ou 2 filhos, quando tem, né, quando decidem ter. E sempre quando eu falo com as pessoas, não só na empresa, até fora, assim, às vezes num comércio, sei lá. Aí eu falo, não, porque é o meu terceiro filho, eu tenho 3 filhos. Aí ele falou assim, coragem. Eu falei, é verdade, devia ter colocado esse nome, né, no meu filho, né, de coragem, porque todo mundo fala coragem. Mas, assim, é impressionante como hoje, né, as pessoas estão apegadas realmente ao dinheiro. E um dia, foi recente isso, né, um amigo falando, um amigo não, um colega de trabalho, ele não é meu amigo,
Ele falou assim, poxa, e olha porque ele e a esposa são engenheiros, têm 2 filhos, então eles têm uma condição muito melhor do que Uhum. a minha aqui, né. E ele falou assim: "Não, porque", justamente o que você falou, "porque filho custa caro e tudo mais, vai ser difícil para você manter os 3, né". Aí eu virei para ele e falei assim: "Você estudou em escola pública ou particular?". Ele falou assim: "Eu estudei em escola particular". Eu falei: "Cara, olha que interessante, eu estudei escola pública a vida toda e estou trabalhando na mesma empresa, na mesma posição que você. Uhum. Então, se eu precisar colocar os meus 3 filhos num colégio numa escola pública aqui, o primeiro ainda tá, o segundo tô vendo ainda, mas se precisar colocar, eu vou colocar. Acho que o diferencial é o que a gente faz dentro de casa, né. Lógico, podendo, eu vou dar o melhor para os meus filhos, com certeza. Mas se precisar, eu coloco numa escola pública, eu vivi assim minha vida É, toda, é. né". Às vezes o melhor é simples, né, Wender? Às vezes o Exato. melhor é algo simples, não necessariamente é isso mesmo. É. Então, assim, só para fechar, Diego, o que eu quis Pode dizer fechar. é a questão da confiança mesmo, né. Confie em Deus e ele não falha, ele não falha. Então temos filhos maravilhosos com a graça de Deus e não falta nada na minha casa, com a graça de Deus. É isso mesmo, é igual você falou, é a confiança. Nossa confiança, cara, isso aqui é importantíssimo, é muito importante. A nossa confiança deve estar no Senhor, em Deus. É nele que a gente deve depositar a nossa confiança. Pessoal, é incrível. Cara, eu sou muito burrinho. Eu sou muito, de verdade, eu sou intelectualmente burro. Eu lembro que eu passei na faculdade para física. Nossa, física. Mas eu passei para física. Física é um dos cursos mais fáceis de passar, porque ninguém quer. Eu passei em último lugar na Unifor, lá em Formiga. Último lugar. E eu era um mau professor, um professor assim, burrinho, ainda burrinho, mal, era lento para passar. Cara, e do nada, você vê meu emprego, de onde que surgiu esse emprego? Eu julguei isso foi só mais um currículo jogado assim, ninguém me chamava nas empresas. Meu currículo foi jogado mais numa empresa a mais. Eu lembro que foi numa época que eu estava dando muito, né, assim, me esforçando muito num retiro que estava acontecendo lá na Gospel Família em BH e me esforçando muito, assim, "Senhor, eu quero te servir muito bem nesse retiro". E esse emprego veio assim, nada a ver, esse emprego. E dali me jogaram para o México, meio que julgaram, porque estava mandando as pessoas embora ali, na crise que teve no Brasil. Do Brasil e do México foi a conta de eu pisar nos Estados Unidos, eles fecharam a porta dos Estados Unidos, ninguém entra mais na empresa nos Estados Unidos. Foi exatamente, estavam fechando, literalmente, já estavam fechando as portas para entrar na empresa aqui nos Estados Unidos, e eu entrei quase por debaixo da porta. E eu estava conversando isso acho que com a mãe da Débora, com a dona Nilva, e estava acontecendo a mesma coisa aqui. Talvez pode estar até acontecendo aí com o Wendel também, não sei, ou com mais pessoas. Eu lembro que ela fala assim, Diego, é incrível, como de repente aparece dinheiro de onde eu não estava esperando, assim, do nada, é do nada. Minha empresa, ela, de repente, tem um bônus aqui. Aparece um bônus, sei lá onde. Tem a restituição do imposto de renda e de repente aparece uns negócios do governo que eu falo assim, que é isso? De onde tá vindo esse dinheiro? Literalmente. Eu falo assim, cara, e eu vou te ser sincero, eu não tô precisando desse dinheiro. Eu não tô precisando, tá caindo ali assim. E tudo bem, a gente tá aberto à vida, né? A gente tá a gente tá num processo, não sei nem se deveria falar aqui, depois qualquer coisa corta, se a Débora puxar minha orelha, mas a gente tá aberto à vida, tem um filho, minha esposa tá grávida de um segundo, e a gente entrou num processo de adoção de um terceiro filho, né? Já começou o processo de adoção. Então, assim, nós estamos abertos à vida, nós queremos, né, essa é uma frase conhecida, queremos povoar o céu, né? A gente quer ter filhos para Deus,
Esse é o único objetivo, né? Não faz sentido nenhum que ele ter filho para mim, eu quero ter filhos para Deus. E Deus dá, Deus cuida. Essa é uma frase que eu escutei uma vez do professor Felipe Aquino, um senhorzinho, 12 filhos, simples, vida simplesinha. E falou assim: ah, eu não tô preocupado, não. Tá, minha esposa dele grávida de novo, né? Seu Zé, você tá de novo. Assim, ah, Deus dá, Deus cuida. Ele na simplicidade dele, Deus dá, Deus cuida. Então, assim, eu acho que valeu muito a pena, né, a gente ter abordado esse assunto aqui, né? Eu quero manter ele aí na nossa gravação. É um assunto muito pertinente e vai muito de encontro a isso que a Santa Teresa está falando aqui, né? Esse apego ao dinheiro e pessoa querendo ter mais, engordar a, a, a conta por engordar a conta, né? Não é com aquele objetivo de cumprir planos importantes para a família, para cuidado dos filhos, mas engordar a conta por engordar a conta. Pelo menos foi esse o meu entendimento. Dá-se o mesmo quando ocorre a essas pessoas algum desdouro ou pequeno detrimento na honra, gostando de favorecer a virtude perante o público. Deus muitas vezes lhes concede a graça de suportar a afronta quanto ao exterior. Faz isso para que não sofram diminuição na reputação em que são tidas, ou talvez em atenção a serviços pesados. É grande a bondade desse nosso sumo bem. Mas lá por dentro fica uma inquietação tal que não conseguem dominar nem sequer tão depressa. Ah, agora entendi. Aqui está falando o seguinte: uma pessoa sofre um detrimento na honra dela. Entendeu? A pessoa, sei lá, é caluniada, por exemplo. E Deus dá a graça dessa pessoa se calar e absorver aquela humilhação. A pessoa então se cala, absorve. Então, exteriormente, a pessoa se manteve. A pessoa se manteve, até parece algo virtuoso. E é até uma graça que Deus dá para essa pessoa, né? Para manter a honra dela. Tá falando ali, ó. Olha lá. Faz isso para que não sofram diminuição na reputação em que são tidas, ou talvez em atenção a serviços pesados. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é isso. A pessoa sofre, né, um, um ataque à honra, a pessoa absorve aquilo, pela graça de Deus, e depois por dentro ela fica tão inquieta, mas tão inquieta por dentro, ou seja, é Deus mostrando àquela pessoa o quanto ela é pequena. Foi importante ela ter se calado naquele momento. Pela graça de Deus, ela se calou. Mas o que ela sente por dentro mostra para ela quem ela é, a miséria dela, quão desgraçada ela é sem a graça de Deus. Valha-me Deus. Serão esses os que há tempo tanto meditam os sofrimentos do Senhor, achando muito vantajoso padecer e até desejando? Ou seja, olha lá, tá falando assim, são essas pessoas aí que sofrem tanto por dentro quando são, né, quando recebe ali uma ofensa, né? São essas pessoas aí, cadê? Que há tanto tempo meditam os sofrimentos do Senhor, ou seja, tanto tempo lá meditando, né? As orações todas, nossa, eu tô meditando aqui os sofrimentos de Deus, e eu quero sentir sofrer com Jesus, né? E quando sofre uma ofensa, fica todo ali remoendo por dentro, né? Ou seja, Santa Teresa dando tapa na nossa cara, né? As pessoas que se acham adiantadas, né? Deus está ali mostrando a miséria dela, mas é para colher um lucro maior disso, às vezes, né? Às vezes não, Deus quer tirar como é que fala? Um bem, né, maior de um mal. Então, Deus permite, né, que essa pessoa, às vezes, veja a sua miséria. Depois, querem exigir dos outros que sejam tão corretos como eles no seu modo de viver. Então, essas pessoas que se remoeram tanto aí por dentro, né, e que ficaram tão ofendidas, são pessoas que às vezes querem exigir dos outros que elas vivam como ela, que sejam tão corretas como ela, virtuosas como ela. E para Deus não atribuam seus queixumes, ao pesar que lhes causa a culpa alheia, considerando-os em sua imaginação como meritórios. Então é isso, pessoal. Eu vou parar aqui.
A gente continua do 6 ao 13, na nossa próxima reunião, no nosso próximo estudo. Então, desejo a todos uma boa noite, uma abençoada semana. Deus abençoe todos vocês, aqueles que vocês amam. Salve Maria e que viva Cristo Rei. Tchau, tchau.